eu passar aqui e aí ficar travando para vocês, tá? Depois eu vou colocar isso aí tudo no sistema, mas tudo bem. Então assim, o texto fala, né? Com os pés em terra firme. Com os pés em terra firme. E aí ele mostra começando uma foto de um, vamos dizer assim, de um anfíbio, tá? Primitivo, né? Muitas das vezes até difícil da gente distinguir se é um peixe que respira ar atmosférico e não dissolvido na água, ou um anfíbio, tá? Esse aqui particularmente é um anfíbio, mas quando eu falei para vocês que existe um grupo de peixe ósseo, né? Um grupo de peixe ósseo chamado Sarcopterige, né? Eu falei que o que diferencia o Sarcopterige dos Actinopterige é que o Sarcopterige, em vez de raio nas nadadeiras peitorais e pélvicas, eles têm o quê? Eles têm ossos, né? A mesma quantidade, né? Mesma quantidade, mas não apresenta a mesma forma e o mesmo tamanho que a gente encontra em qualquer outro tetrápoda. Lembrando que nós somos tetrápoda, tá? Nós somos tetrápoda, nós somos mamíferos. Esses conceitos aí eu não vou repetir porque vocês viram no comecinho do curso, tá? Tem uma listagem de conceitos lá, algumas aulas que eu deixei gravado para vocês. Mas enfim, essa diferenciação morfológica, ela foi acompanhada, né, por uma diferenciação em alguns Sarcopterige, não em todos, em alguns, que é um sistema respiratório diferenciado, tá? É óbvio que pulmão é um tecido mole e osso é um tecido duro, né? Então, quando se fala de tecido duro, como osso, né, quando se fala de estrutura rígida, como osso, como dente, a gente fala de elementos corporais que são mais fáceis de serem preservados do que tecidos moles. Repara que eu não estou falando aí que tecido mole é impossível de deixar algum tipo de registro na história paleontológica, né? Vocês sabem que existe todo um registro de fauna pré-cambriana, não é? A fauna de Burgos é um exemplo, o professor Edson fala sempre bastante isso para vocês, e a maioria é formada por bichos de corpo mole, ou grande parte, né, por bichos de corpo mole, e a gente vê a impressão na rocha. Então é uma condição muito especial, né, para isso acontecer. Então, assim, achar que a gente consegue ter um registro bem contadinho de estruturas moles, tais como pulmão e dipnoicos, é um pouco complicado. É que nem a gente achar que a gente tem toda a história evolutiva de como é que o surgimento das glândulas mamárias nos mamíferos, a partir de que animal apresenta a glândula mamária, isso vai estar no registro fóssil. Tecido mole, complicado. Mas a história mamariforme a gente tem bem contada quando a gente analisa osso e dente, né? Osso e dente. Mas tudo bem. O que importa é que a gente precisa entender que Sarcopterige, além de apresentar osso nas nadadeiras peitorais e pélvicas, a gente tem que entender que esses ossos, eles têm a mesma origem embrionária, eles são homólogos dos ossos de qualquer tetrápoda. Então, se eu dissecar uma piramboia, que é um Sarcopterige dipnoico, e comparar com os ossos dissecados de uma rã, ou de um jacaré, ou de um cachorro, ou de um betivi, se eu comparar os membros anteriores entre eles, tá? E se a gente rastrear o desenvolvimento embrionário deles, nós vamos ver que a mesma camada de tecido que dá origem a essas estruturas, em um grupo dá origem também aos demais.
Não tem, então tem toda uma genética por trás aí que caracteriza como sendo estruturas que têm a mesma origem, tá? Esse conceito ele é diferente de analogia, tá? Vocês dão uma revisada. Então, essa começa a ser a primeira diferenciação, né? O primeiro grande coisa a se saber. O segundo é que, dentro do Sarcopterygium, uma parte deles, tá? Uma parte deles apresenta pulmão. Ora, os ossos dos membros peitorais e pélvicas, todo o Sarcopterygium tem, mas pulmão não. Pulmão só um subgrupo, tá? Os dipinóicos. Lembrando, na América do Sul só tem uma espécie, que é a piramboia amazônica, não tem na América do Norte, não tem no hemisfério norte. Você não encontra na Europa nenhum peixe pulmonado, tá? Mas você encontra na África, tá, um gênero, e na Austrália outro gênero, tá? São peixes de água doce. Peixes de água doce, tá? Os dipinóicos. Então, essa é uma outra característica que diferencia eles de todos os demais peixes. A presença de um pulmão. Professor, o pulmão ele é igual a um pulmão de um mamífero? Não, não é igual a um pulmão de um mamífero. Tá? É um sistema que consegue fazer a ventilação, a oxigenação, né, para diversas células do corpo, que utiliza oxigênio atmosférico, mas é uma estrutura simples, uma invaginação, mas é uma estrutura muito mais simples, tá? Eu particularmente nunca vi uma piramboia de perto, né? Nunca vi, tá? Aqui no Maranhão não é um local em que a gente encontra piramboia, tá? Não vão confundir a piramboia, que é um peixe serpentiforme, com outro peixe como o mussum, que é serpentiforme, mas ele é um actinopterígeo, tá? Ele não é um sarcopterígeo. Não vão confundir com as centenas de espécies de peixes que têm formato de enguia, tá? Os anguiliformes. Eles são diferentes, tá? Eles têm esse formato, tá? Mas a anatomia deles é diferente, a anatomia dos apêndices pareados, tá? Dos apêndices pares. Então, assim, a gente falou em outras aulas anteriores, eu cheguei a mostrar para vocês que tem peixe de nadadeira raiada, né, como o tralhoto, né, o bagre andarilho. Eu mostrei o tralhoto, mas eu não consegui mostrar o bagre andarilho. Não sei se vocês procuraram depois. São peixes que não têm pulmão, tá, mas que conseguem sair da água. Mas respiram o oxigênio que está dissolvido na água. Tá? Nesse caso, os dipinóicos, uma piramboia, gênero australiano, africano, eles vivem em áreas que, vamos dizer assim, de água doce, mas que estão sujeitos aí a períodos de, vamos dizer assim, que a lâmina d'água desses copos d'água elas reduzem. A gente tem peixe de respiração branquial que também vive nessas situações, né? Aqui na região da Baixada Maranhense, a gente encontra muito mussum. Tá? O mussum vive naquela região alagada e volta e meia aquela região seca. Tá? Esses bichos se enterram, eles fazem troca gasosa de maneira um pouco diferenciada. Eu não sei especificamente do mussum, mas tem muito peixe, como eu expliquei em aulas anteriores, que pode fazer troca gasosa com assoalho da boca, né, com esôfago, até com a bexiga natatória. Lembra que eu falei isso aí, tá certo? Então tem várias estratégias, apesar dos bichos terem brânquias também, né? Mas no caso dos dipinóicos, vocês podem estar até pensando, por que então eles apresentam pulmão, né, e não brânquia? Eu não vou entrar em detalhe o porquê que o pulmão evoluiu, como é que foi essa história evolutiva, tá? A questão não é essa, mas a questão é entender que uma estrutura como um pulmão, um peixe, continua servindo para o bicho viver dentro da água, tá? Não é o fato do bicho ser aquático, é que ele necessariamente vai viver com brânquia, tá? Então, o fato do pulmão ter se desenvolvido nesses peixes é uma outra história. O que interessa a gente saber é que o pulmão serve
como uma adaptação para um bicho que permanece na água. Permanece na água, tá certo? Falei também em aulas anteriores que tem outros animais que têm brânquias que conseguem sair da água, que retém umidade na cavidade branquial, né? Retém umidade. E eu O citei exemplo. caranguejo. Exato. O caranguejo é um ótimo exemplo, né? Sim. Claro que ele vai tolerar um certo tempo aí. Pode até durar de um dia para o outro, né? Mas ele mantém úmido. As brancas dele são mais rígidas, tá? E por conta da umidade ela não cola. Mas o bicho vai entrando num processo de perda de água e a tendência é quase como se fosse uma asfixia, né? É falta de oxigênio mesmo, não deixa de ser, né? Não deixa de ser. Então, se você, por exemplo, manter um dipnóico submerso e não deixar ele subir, ele vai morrer por falta de ar, né? Da mesma forma que você tirar um peixe branquial, tirar da água, depois de certo tempo a brânquia cola, né? Obviamente vai ter todo um colapso no sistema de funcionamento dele, mas o bicho vai ter falta de ar, né? Então, assim, tá cheio de exemplos na biologia que mostra que uma estrutura evoluiu para uma coisa e hoje serve para outra, né? No caso do pulmão desses bichos, evoluiu para respirar oxigênio atmosférico, outra forma molecular, tá? E continua funcionando para isso. Mas, por exemplo, os apêndices pareados, né, direita e esquerda, de estrutura óssea dos dipnóicos extintos, né, serviam para eles usarem na água. Mas essa estrutura evoluiu em tetrápode para andar na terra, né? Então, o fato deles terem adquirido o osso do processo evolutivo serviu para eles utilizarem ainda na água. Aí fica a pergunta, professor, mas por que um bicho desse, qual seria a função de uma estrutura óssea rígida, né, dura, para um bicho que vive em água doce? Vai servir para quê, né? Então, o que acontece? Quando os caras começaram a associar o achado de esqueleto desses bichos, estratos geológicos, e fizeram a reconstituição do ambiente daquela época, que é devoniano, eles verificaram que esses bichos eles viviam em águas que estavam sujeitas à sazonalidade, ou seja, em função de períodos de seca e cheia, a lâmina d'água subia e descia, e esses bichos estavam sujeitos a viverem em lagos que ressecavam com o tempo ou reduziam muito de tamanho e que muitas das vezes poderia comprometer a sobrevivência deles. Então, isso é uma coisa que é fato. É fato. Associar os estratos geológicos à reconstrução da paisagem e verificar que existiu nessa época flutuações que condizem a oscilações na lâmina d'água, né? Períodos de seca, períodos de cheia eram comuns onde se encontrava dipnóico, né? Então, o que a hipótese diz sobre isso? Ora, que esses peixes eles poderiam utilizar os apêndices anteriores, os anteriores, até porque os posteriores não foram bem preservados, ou praticamente não foram preservados no registro fóssil, tá? Mas os anteriores possivelmente serviriam para sustentar o bicho. Ora, se a água ficava cada vez mais rasa, esses bichos poderiam ainda se manter, sustentar o corpo através dessas estruturas. E possivelmente até se deslocar de um corpo d'água para outro, um corpo d'água mais cheio, né? Através da movimentação, né? Aí você pode perguntar assim, professor, mas espera aí, isso aí é quase impossível. Como é que eu posso imaginar que um peixe, só porque ele tem uma estrutura óssea, né,
nas nadadeiras peitorais, eles poderiam se deslocar, entendeu? Acho que parece uma coisa fantasiosa. Aí eu vou dizer para você que não é. Tá? Não é, porque a gente tem vários exemplos de peixes que não têm, eles têm arraio, uma estrutura muito mais fina, mais delicada, e que eles conseguem sair da água. Né? Eu citei na aula passada o tralhoto, como eu falei ainda agora, falei do bagre andarilho, tá? E se você for procurar, você vai ver que tem espécies de peixes actinopterídeos que têm comportamento bentônico e que, na verdade, até se deslocam no assoalho marinho. Né? Vou dar um exemplo aqui para vocês, deixa eu projetar aqui rapidinho. Esse peixe aqui tem uma característica, não estou dizendo que ele é sarcopterídeo, ele não é, tá? Mas ele é um peixe que vive de forma bentônica, né? Ele, tudo bem, ele nada, mas ele tem, vamos dizer aqui, uma adaptação locomotora para se deslocar no fundo do leito, né? Do assoalho, na verdade. É o chamado peixe morcego. Inclusive esse peixe tem aqui no Maranhão, tá? Olha ele aqui, ó. Tá? Esse peixe aqui, ele não tem estrutura óssea. Ele não sai da água, tá? Ele não sai da água. Ele nada também, mas ele consegue se deslocar também no fundo, tá? Agora você imagina, deixa eu ver se a gente encontra agora um exemplo de um outro peixe, actinopterídeo, tá? Que a gente não encontrou da outra vez aqui. Deixa eu botar aqui em manguezal. É que eu não sei o nome da espécie. Então a gente ia direto, né? Mas ele é um bicho assim, achatado dorso ventralmente, tá? Que vive em área de mangue. Também não sei informar para vocês aonde exatamente, tá? Mas que ele consegue sair na lama, tá? E eu mostrei o caso do tralhoto também, só para citar alguns exemplos. Mas tem vários outros, tá? Aqui, ó, um tralhoto aqui na beira da água, né? Vamos dizer assim, na transição mesolitoral da praia para água salgada. Esse é um exemplo de um actinopterídeo que consegue sair da água, bem pouquinho, mas sai, tá? Pois bem, então assim, não é difícil a gente imaginar que essa hipótese possa de fato ser verdadeira se a gente associar a estrutura óssea, a gente associar que a época em que esses bichos viviam era uma época de sazonalidade muito forte, né? E que isso poderia sustentar o bicho, por exemplo, quando os níveis da água eram muito baixos, né? Sustentar para respirar e se deslocar para uma área de água doce próxima, né? Aqui a gente teria um exemplo de como é que uma estrutura como essa aí evoluiria para uma estrutura tetrápoda, que não deixa de ser a mesma constituição óssea, só que obviamente se adaptando ao ambiente em que a gravidade ela tem um papel preponderante para a sustentação do bicho, né? Então ele precisaria ter muito mais força. Então aqui eu tenho o bicho respirando fora d'água, tá? Mas usando o peitoral dele para sustentar, né? Então assim, essa é a história da origem dos anfíbios, tá? Então o primeiro grupo a se diferenciar de invertebrado na Terra são os anfíbios. Então eu posso dizer que os anfíbios são os primeiros tetrápodos a surgirem. Os répteis se derivaram a partir deles. A diferença aí se deve ao fato dos anfíbios ainda até hoje serem um grupo de transição água-terra, então eles dependem demais da água. Depende, não é para o funcionamento do corpo, não, da fisiologia do bicho. Depende para reproduzir.
né? O que diferencia em termos reprodutivos, tá? Pessoal, vocês estão me escutando aí, que parece que minha internet já está começando a dar um avisozinho aqui, Tá, começa a rodar. professor. Sim, professor, escutando. Na hora que meu cursor começa a rodar aqui, a internet já está querendo. Mas enfim, o anfíbio, ele não tem a capacidade de reter a umidade dentro do ovo. Ele depende da umidade externa, tá? Ele depende da umidade externa. Então existe essa troca. Mas quando ocorreu um outro passo evolutivo, que foi a formação de uns anexos embrionários, que vocês vão ver isso aí com o Divanildo, tá certo? A umidade, ela ficou retida dentro do ovo, tá? Então, o bicho, ele podia agora botar o ovo fora da água, tá? Aí vocês podem me perguntar, não, professor, mas espera aí. Tem anfíbio até em deserto, você encontra anfíbio andando aí, reproduzindo na floresta. Cadê a água? Né? Olha, nesse caso aí, a gente vai ver quando for falar sobre reprodução de anfíbio, aliás, e a parte de réptil é só semestre que vem com o Givanildo, né? Mas quando a gente for falar ainda desse semestre de anfíbio, vocês vão ver que eles sempre criam um ambiente úmido para manter esses ovos, a troca de oxigênio com a água, né, dentro dessa postura. Então você vai ver, por exemplo, espuma, né, ninho de espuma em área de terra firme, né, você vai ver as chamadas piscinas, são coisas, estruturas que eles afastam com o pé assim, estruturas não, é a própria terra que eles afastam, eles criam aquele ambiente úmido, também com espuma, e coloca ovo ali, o girino quando nasce, ele está naquela área úmida. Então, durante o período em que há a construção do ovo, né, e que vai ser girino ainda está se desenvolvendo, essa estrutura ela mantém a troca gasosa com a água. Tá? No caso dos amniota, que é um outro clado, essa dependência o oxigênio externo já não existe, tá certo? Então o ambiente úmido está ali. O outro passo evolutivo já veio com a viviparidade e tal, que é outra história bonita também, tá certo? Então assim, esse primeiro grupo de tetrápoda ainda mantém uma conexão muito forte com o ambiente aquático, porque o ovo é anamniota, tá certo? Ou seja, não amniótico, não tem córeo, não tem alantoide, tá certo? Não tem estruturas que retêm também essa umidade, né? Amnion, córeo e alantoide, tá? Cada um tem uma função diferente, tem uns que são até para armazenar excreta e por aí vai, tá certo? Então o ovo dele é anamniota, assim como os ovos dos peixes. A diferença é que nesse passo evolutivo para a formação dos primeiros tetrápodes, esses animais já podem se deslocar na água, eles podem copular em ambientes úmidos ou dentro d'água, tá? Mas eles têm ainda essa dependência, mas já conseguem se deslocar fora d'água. Então, os primeiros anfíbios, eles já têm um formato que, na verdade, é bem diferente do que a gente pode ver de qualquer anfíbio hoje em dia. Tá? Então, os primeiros anfíbios eram bichos atarracados. O que mais se assemelha a um anfíbio de hoje em dia seria uma salamandra. Tá? Seria uma salamandra. Hoje nós temos basicamente 3 grupos, né? O grupo das salamandras, o grupo dos anura, são os sapos, rãs e pererecas, e as gimnofionas, que são os ápodas. Vamos deixar isso aí para ver mais na frente, tá? Mas esses primeiros anfíbios eram totalmente diferentes, tá certo? Essas linhagens iniciais aí foram substituídas pelas linhagens atuais, tá bom? Ficou claro para vocês essa historinha, tá? No artigo eles vão dar detalhes sobre nome de fóssil, quem eram esses peixes mais semelhantes aos anfíbios, quem eram os primeiros anfíbios mais semelhantes a peixes, tá? Só para fechar esse raciocínio, eu queria projetar para vocês aqui, para vocês terem uma ideia de que, como para um paleontólogo, para a sociedade paleontológica que trabalha com esse tipo de assunto, né, de raciocínio, muitas das vezes é difícil para eles
chegar à conclusão se tais apomorfias encontradas em determinado animal fazem com que ele se encaixe num grupo ou em outro. Né? Para a gente que trabalha com bicho vivo, é tudo muito mais fácil. A gente está lá no ápice da filogenia. Eles estão no tempo mais antigo, onde os bichos têm mosaicos de caracteres primitivos e derivados. Vocês estão vendo essa projeção aqui, gente? Sim. Então, né? Olha lá. Isso aqui é peixe, isso aqui é peixe, isso aqui é peixe, isso aqui é só um membro, tá, gente? Um braço, como se fosse um braço. Vamos dizer assim, uma nadadeira peitoral, lado direito ou esquerdo, como queira, tá? Até aqui tudo é peixe, ó. Peixe, 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 peixe. E isso aqui é um anfíbio primitivo, tá? Então, todos os ossos que os peixes mais próximos ou mais antigos, sendo sarcopterígeo, tem, o primeiro anfíbio tem também. O que diferencia é a forma deles, o tamanho deles, tá certo? Forma e o tamanho. Então, você encontra dígitos, você encontra um osso, 2 ossos, um punhado de osso, que seria o equivalente a isso aqui, né? E as extremidades, tá? Então você tem um osso, 2 ossos, um punhado de osso e dígitos, tá certo? E se eu for colocar aqui uma miniota também, o exemplo de miniota, ele vai ter esse mesmo conjunto ósseo, tá? Com variações na forma e tamanho, tá certo? Esse aqui é um exemplo de um peixe, vamos dizer assim, mais próximo possível de um anfíbio, é uma acantostega, tá certo? É uma acantostega. E esse daqui é o Tiktaalik, vamos dizer assim, que é considerado o elo, né? É o peixe, é o anfíbio mais antigo. Tá? Eu não lembro se eu passei um documentário para vocês, deixa eu ver aqui. O senhor passou. Aquele, a história de falava dele também. Sim. Isso. A história de quando éramos peixes, né? Isso. Sim. Então o cara já fala muito do Tiktaalik. Aquele cara lá, ele é vivo, tá? Ele é um cara novo, mais ou menos novo, né? Ele é professor de anatomia e ele é paleontólogo e ele é ele e a equipe dele descobriram esse bicho aqui, né? Eles relatam inclusive no livro deles, né? E então assim, é interessante porque esses caras eles estão trabalhando com temas que são quentes, né? São temas bem, vamos dizer assim, essas novidades evolutivas elas dão muito ibope, né? Científico, isso é interessante. Então um cara que faz uma descoberta dessa, ele se destaca, né? Se destaca muito, ele é um cara muito conceituado, tá? Então aqui eu tenho um exemplo do Tiktaalik, né? É um bicho semi-aquático, né? Sai da água, entra na água, né? Veja que é bem diferente, né, dos anfíbios atuais, e aqui eu teria uma acantostega, né? Uma acantostega. E se a gente for comparar a estrutura óssea dos bichos, não é muito diferente, tá? Os apêndices peitorais, tá? Tá aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui essa. Aqui. Ó. A acantostega, tá? E o Tiktaalik. A acantostega e Tiktaalik aqui, na verdade, tudo já entra. Não, o Tiktaalik ele aqui ele está considerando como um peixe, né? Sim. Ele já entra como peixe. A acantostega que entra como tetrápodo, né? Então vamos dizer assim, é um peixe de transição. E às vezes é complicado, viu? Você demais. Com base nessas apomorfias, se esse bicho tá para cá ou esse bicho tá para cá, de criar uma barreira, né? Panderictile é um